Todo mundo merece estar apaixonado. Você merece que alguém se apaixone por você. Mas nessa introdução eu quero te explicar qual é a importância dos relacionamentos amorosos para a vida do ser humano. Simplesmente, se você pesquisar no Google, você vai entender que sem relacionamentos amorosos, no final da vida ou durante a vida, o ser humano se torna cada vez mais infeliz. Porque um dos propósitos naturais, naturais do ser humano é, além de manter sua espécie, ou seja, se relacionar para procriar e manter a espécie, é também se sentir importante, se sentir amado. A psicologia do ser humano implica que alguém observe ele como alguém de valor ou que alguém observe ele como um indivíduo valioso. Faz parte da natureza, faz parte da psicologia humana. Resumindo, se você não procurar o seu parceiro ideal, se você não se preocupar em melhorar a si mesmo para depois encontrar uma boa pessoa para sua vida, no final da sua vida você estará mais infeliz. Uma das causas iniciais que eu quero te explicar aqui, uma das causas iniciais para a dificuldade de encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, é, antes de mais nada, autoconhecimento. Como assim, Diego? Primeiro, como que você vai se relacionar com uma pessoa que você acha que deve ser legal, deve ser interessante, deve ser inteligente, deve ter certos princípios e valores, deve ter algum nível de moralidade? Como que você espera encontrar essa pessoa ideal para você, sendo que você não desenvolveu primeiro essas qualidades em si mesmo? Como que você espera encontrar a pessoa dos seus sonhos, sendo que você nem sequer se desenvolveu para ser a pessoa dos sonhos de alguém? É muita pretensão achar que você vai ser feliz a partir da melhora do outro ao invés da sua própria primeiro. Além disso, a comunicação também é uma dificuldade que as pessoas têm quanto o assunto é relacionamento. Simplesmente, de maneira resumida, as pessoas não sabem se relacionarem verbalmente, elas não sabem se comunicar, não sabem explicar o que são, não sabem explicar o que desejam da vida, não sabem explicar o que desejam do parceiro, não sabem explicar o que o parceiro irá ter de si, ou seja, o que o outro parceiro terá de nós, né? Enfim, o ser humano tem problemas com comunicação. Esse é o segundo motivo. Um terceiro motivo que está relacionado também ao autoconhecimento e autoestima. Pessoal, as pessoas, principalmente na era atual, por conta dessa cadeia de usabilidade desenfreada das redes sociais, as pessoas estão cada vez com mais baixa autoestima. Como assim, Diego? Se você entrar no Instagram, tá todo mundo feliz, todo mundo bonito. Pessoal, tudo é filtro, tudo é mentira, as pessoas não mostram suas manchas, as pessoas não mostram suas manchas internas, externas, as pessoas não mostram as suas partes ruins. E a autoestima, não sei se você sabe, mas isso também é psicologia, a autoestima também está relacionada com a exposição e com a aceitação dos seus pontos negativos. Resumindo, os relacionamentos também estão em dificuldade hoje em dia porque as pessoas não têm autoestima, mas aquela saudável e não aquela maquiada de rede social. É importante também deixar claro que as pessoas têm dificuldade em seus relacionamentos porque não conseguem despertar interesse nos outros. Como assim, Diego? Como que você, de novo, espera encontrar as pessoas nos seus sonhos, sendo que você não tem nada de interessante para agregar, sendo que você fala sobre coisas fúteis, coisas superficiais? Às vezes, cara, a pessoa que você deveria casar passou por você na vida, só que você não estava preparado simplesmente porque você não amadureceu, você não tinha nada de interessante para agregar. Mas vamos lá, amigo, dando essa introdução simples, agora eu quero te dar algumas dicas, alguns esclarecimentos extremamente importantes, principalmente para você, homem, que está preocupado em se relacionar. Primeira coisa, tá? Para de tentar aí contratar curso de coaching, contratar aí ou assistir vídeo de mensagem de Tinder, inclusive desinstala o Tinder, tá? Não vai te trazer saúde emocional. Para de tentar consumir conteúdos aí aonde você monta uma frase, a menina responde e vocês têm relações aí. Isso não existe, não existe relacionamentos nesse sentido, simplesmente porque tudo também dentro da internet em relação a isso é maquiado. Ou se funciona, além do homem ser superficial, a menina também é respondendo esse tipo de coisa. Então não existe milagre, não existe frase pronta, não existe aí um segredo aí, uma frase secreta que você vai mandar para 50 meninas e 40 vão aceitar sair com você. Isso não existe. Principalmente porque existe uma premissa aí nos relacionamentos que é o seguinte: os homens principalmente acham que quanto mais parceiras eles tiverem, naturalmente eles serão mais felizes. Indico você a ler o livro As Leis da Natureza Humana e a Arte da Sedução, que são
do mesmo autor. O nome do autor é o Robert Greene. Na dúvida, pesquise aí As Leis da Natureza Humana e a Arte da Sedução. Você vai entender que, principalmente com o livro As Leis da Natureza Humana, você vai perceber nesse livro que quanto mais parceiros você tem ao longo da sua vida, maiores as tendências de você necessitar de aprovação social das outras pessoas. Naturalmente, você vai precisar cada vez sair com mais parceiros ou parceiras para que você se afirme como garanhão, para que você se afirme como algum tipo aí de característica que você acha que tenha. Resumindo, essa premissa de que sair com muitas pessoas é favorável à sua felicidade, isso também está equivocado, isso é psicologia simples, inclusive quando o assunto é relacionamentos amorosos. Ô, Diego, para com isso, meu. Eu aprendi que se o homem não pega 10, 15 numa festa, ele não é homem. Observa as pessoas que te contaram sobre isso, observa as pessoas que falaram pra você que, de fato, ser homem é isso, é pegar um monte de mulher. Observa como tá a vida emocional delas, observa como tá a vida financeira delas, observa como tá o relacionamento amoroso dela e observe como que a vida dessa pessoa tá. Se essa pessoa é um exemplo pra você em todas essas áreas, então com certeza você deve seguir ela. Mas se você deseja ir contra a massa, se você deseja de fato entender por que você precisa se relacionar de maneira mais saudável, fica comigo nesse vídeo. Durante o seu autodesenvolvimento, durante a sua vida aí, você precisa entender uma coisa muito importante sobre relacionamentos amorosos, que é o filtro. Se você não tiver certos filtros aí durante a sua vida, você vai encontrar problemas extremamente perigosos para sua saúde emocional e psicológica. Como assim? No livro Arte da Sedução, Robert Greene explica que uma das características mais antissedutoras simplesmente é a característica daquela pessoa que é egoísta. E o egoísmo, ele está atrelado em uma série de comportamentos. Por exemplo, um dos comportamentos de uma pessoa egoísta é falar sobre si mesmo a um ponto de ser um incômodo. E como assim, Diego? Mas todo mundo fala de si mesmo, sim. Mas o egoísta, aquele supremo, ele fala tanto de si mesmo que ele menospreza o seu próprio parceiro, que ele diminui as qualidades do seu parceiro. E por que é importante você observar isso? Por que é importante você desenvolver filtros? Porque quando você observar uma pessoa que tem mais dificuldade em ter empatia, quando você encontrar as pessoas que não conseguem elogiar, quando você encontrar pessoas que não conseguem demonstrar afeto por seus parceiros, naturalmente você vai, uma vez que você criou um filtro, vai se separar, vai se distanciar dessas pessoas, porque ela vai te trazer problemas. Resumindo, se você deseja um relacionamento que tenha honestidade, você vai buscar aí pessoas que sejam honestas. Então, naturalmente, desenvolva filtros. Existe um problema atualmente, que são, basicamente, aí, segundo Zygmunt Bauman, que é o problema das relações líquidas, da sociedade líquida. Um dos problemas é, naturalmente, os relacionamentos amorosos líquidos, que são fluidos, que passam rápido. 2 dias, 4 dias você tá conversando com aquela menina que você gosta, de repente ela tá ficando com outro que você viu na festa, de repente essa mesma menina aparece namorando com outro cara. E daqui 2 meses eles terminam, só que ela já tá grávida e você tá triste porque você não conseguiu ela e ela já passou na mão de todo mundo. Isso é relação líquida. Isso na prática, na realidade, é a relação líquida. Por que é importante você desenvolver certos filtros? Por que é importante você entender quais são suas virtudes, suas moralidades? Porque uma vez que você desenvolve esses filtros, você evita ter aí a sua paciência perturbada por pessoas que não vão te agregar. Ô Diego, mas pelo amor de Deus, velho, eu só quero ficar com aquela menina lá que tá na minha escola lá, ou ficar com aquela menina que eu tô afim, velho. Por que você tá falando tudo? Eu tô te explicando coisas que ninguém faz questão de entender. Tô te explicando coisas que simplesmente os coaches da atualidade não fazem questão de te explicar, porque na verdade eles querem somente o seu dinheiro. E de uma vez por todas você precisa entender como que a sua mente funciona para parar de se preocupar com coisas que por vezes são banais. Nesse ponto do vídeo eu vou te explicar de fato como que você desenvolve sua felicidade em relacionamentos, como que você encontra aí uma parceira ideal, como que você desenvolve aí o seu intelecto primário, ou seja, você desenvolve primeiro a sua intelectualidade para ser alguém feliz em relacionamento. Existe uma teoria na psicologia que chama-se teoria da autodeterminação. Nessa teoria, para você de fato ser um ser humano, primeiro, um ser humano feliz, segundo essa teoria psicológica, você precisa desenvolver ou entender e se preocupar com 3 pontos importantes dentro desse artigo, dentro desse estudo que a psicologia nos ensina. Existem 3 pontos, 3 pilares. E primeiro pilar é a autonomia. Todo ser humano
precisa e sentir que está no controle de suas ações. Todo ser humano precisa e sentir que as coisas boas estão acontecendo com ele são culpa dele próprio. Então, naturalmente, tudo que a gente vai fazer é em prol aí da autonomia. Segundo ponto, competência. Todo ser humano aí deseja se sentir útil socialmente, deseja criar algo ou fazer algo para a sociedade aí do qual ele consiga aí se sentir útil. E por terceiro ponto, está relacionado aos seus relacionamentos. Basicamente, o ser humano deseja ser valorizado, deseja ser amado pelos outros, reconhecido pelos outros. Pô, Diego, por que você está me explicando aí a teoria da autodeterminação? Simplesmente porque quando você se preocupa com esses três pilares, aí você se preocupa com outro ponto que aí sim está relacionado com os relacionamentos, que chama-se VSM. Existe uma teoria da psicologia, uma teoria aí que é um pouco criticada, que é um pouco entendida aí como fora de parâmetros para determinar o que é felicidade em relacionamentos, mas essa teoria do VSM indica que, VSM, a sigla significa valor sexual de mercado. O que é isso? Basicamente é o valor que você agrega para os outros. E conforme esse valor percebido através da ótica dos outros, uma vez que esse valor é percebido, as outras pessoas vão se interessar por você. Por exemplo, pessoas mais jovens dentro do VSM, dentro dessa régua, pessoas mais jovens naturalmente são mais atraentes. Por quê? Porque o valor sexual de mercado delas está alto naquele momento. Quando elas envelhecem muito, naturalmente, esse valor sexual de mercado delas decai. Da mesma forma para os homens, né? Ou melhor, para qualquer pessoa, mas principalmente para os homens. Quando os homens aí, eles têm, por exemplo, uma vida financeira aí ruim, negativa, o VSM também dele cai. Por quê, Diego? Você está falando que mulher interesseira? Não. Simplesmente porque o dinheiro também representa algo para a psicologia humana, que não é necessariamente um luxo, mas é a capacidade de ser livre, a capacidade de viver bem. E na natureza, durante milhões de anos, todos os seres humanos se preocupavam aí, pelo menos os primatas, né? Enfim, toda a nossa evolução primata se preocupava em encontrar bons parceiros para procriar. Por quê? Porque também na natureza nós desejamos ser o melhor parceiro para que nossa linhagem se perpetue. Isso é um mecanismo natural aí, nossa psicologia que foi evoluindo há milhões de anos. Então, sim, o dinheiro representa psicologicamente liberdade, representa saúde, representa longevidade. Pô, Diego, mas e aquelas pessoas que estão aí, por exemplo, em uma comunidade e tem, sei lá, 10 filhos? Pessoal, se aqueles dois parceiros ali que estivessem juntos, né, aquele casal que está junto dentro daquela comunidade, tivesse a oportunidade de conhecer alguém melhor dentro daquele contexto, eles conheceriam. Então, se eles estão juntos naquele contexto, ok, estão juntos, mas se ambos pudessem escolher melhores parceiros, eles escolheriam naturalmente. O que acontece é que a gente está exposto ali a certos parceiros que o VSM oscila. A gente vai fazer um cálculo simples, inconsciente, e nós iremos atrás daquele parceiro que nós achamos que são os ideais para nós. Bom, Diego, você me explicou sobre autodeterminação e você me explicou sobre VSM. Muito importante você, homem, em hipótese alguma, se preocupe primeiro com o VSM. Não se preocupe, em hipótese alguma, em melhorar o seu valor sexual de mercado. Por quê? Porque não faz sentido você ir contra a natureza humana. Primeiro, você precisa desenvolver felicidade interior. Felicidade primeiro em você, através da autonomia, do reconhecimento dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos e da sua competência. Se preocupe com o seu propósito, se preocupe em desenvolver suas características primárias. Primeiro, seus valores, suas virtudes, para que esses três pilares, aí sim, estando alinhados, equilibrados, você se preocupa em encontrar uma parceira. Em hipótese alguma, se preocupa em encontrar uma parceira. Agora, nesse momento da sua vida onde você não desenvolveu autonomia, relacionamentos, ou seja, aprovação social e competência, simplesmente porque você vai encontrar uma parceira ruim, uma parceira que vai te trair, uma parceira que não tem valores, não tem princípios. Ô, Diego, o que você está falando? Pessoal, simplesmente as chances de você encontrar alguém, uma mulher aí, por exemplo, né, uma mulher de honra, uma mulher que de fato vai te agregar na vida, dificilmente você vai encontrar essa mulher se você não desenvolver primeiro essas três qualidades: competência, autonomia e relacionamentos. Quando você tiver desenvolvido essas áreas primeiro, aí sim as outras pessoas, as mulheres, seus parceiros futuros, vão entender o seguinte: pô, aquela pessoa autônoma, ela consegue desenvolver sua própria vida, ela consegue ali equilibrar sua vida mediante suas escolhas. Pô, além disso, aquela pessoa também ela tem bons relacionamentos. Sei lá, o trabalho daquela pessoa é bem reconhecido, ela ganha dinheiro com aquilo. Lembrando, dinheiro representa status psicológico, representa liberdade, representa longevidade.
pô, aquela pessoa ali, ela trabalha bem, as pessoas reconhecem isso. Além do mais, aquela pessoa ali, ela é autossuficiente, ela se vira sozinha, ela consegue ali desenvolver sua própria vida. Pessoal, através disso, você vai conseguir naturalmente aumentar o seu VSM. Desenvolva esses 3 pilares e o seu VSM irá aumentar naturalmente. Em hipótese alguma, tente aumentar seu VSM sem essas 4 qualidades, ou melhor, sem essas 3 principais qualidades da psicologia humana. Existe uma realidade que eu preciso te passar aqui, que é uma realidade que está descrita aí no livro Rational Male. Esse livro é extremamente importante para a gente entender relacionamentos. E tradução livre do livro, né? Mente Racional ou Homens Racionais, para inglês que só tem inglês. Na introdução do livro, esse autor nos descreve que não existe, infelizmente, alma gêmea. Aquela pessoa que você acha que está junto hoje, que te ama fielmente, pode ser que ela te traia, pode ser que você até traia ela, enfim, pode ser que muitas coisas aconteçam, simplesmente porque não existe alma gêmea. Essa história de alma gêmea que te contaram é mentira. As pessoas estão umas com as outras por simplesmente interesse. Como assim? Fulano, o que você pode me dar? O que você pode me oferecer aí de valor que faça com que eu goste de você? Bom, fulano, eu posso te oferecer isso, isso, isso e mais algumas coisas além disso. E aí, você vai querer ficar comigo ou com aquele cara que não posso te oferecer isso por te isso? É assim que funcionam os relacionamentos. Base de interesse e psicologia. Então, antes de mais nada, não acredite nessa falácia de alma gêmea simplesmente porque não existe. Não se preocupe dessa forma com o relacionamento. Existe um porém aí também na psicologia humana, que é buscar aí parceiros de maneira inviável, buscar parceiros de forma incessante. Por que o ser humano faz isso? Ele faz isso porque inconscientemente, na sua psicologia ali, nas entranhas da sua psicologia, ele tem uma série de vazios emocionais. Ele não se sente bem sozinho, ele foi traído e tem problemas aí de autoafirmação, ou seja, ele precisa de novos parceiros para que ele não se sinta insuficiente, ele tem problemas familiares que em algum nível afetam também os relacionamentos, enfim. Pessoas que têm problemas emocionais naturalmente buscam parceiros incessantemente e conseguem até encontrar parceiros, mas nada aí que vá de fato preencher esses vazios, nada que de fato aí vá trazer felicidade. Na verdade, as pessoas querem apenas preencher esses vazios emocionais e tanto aí preocupam elas. Por isso que é extremamente importante que, primeiro, você aí precisa, antes de mais nada, se preocupar com o autoconhecimento. Porque através aí do seu entendimento de si mesmo, através das suas questões emocionais resolvidas sozinho, aí sim faz sentido você se preocupar em buscar um relacionamento, porque a outra pessoa irá te agregar somente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Esse foi o vídeo e até a próxima.